As redes sociais estão repletas de pessoas que destilam ódio à torto e à direita, sem ao menos saber o que realmente, qual é o verdadeiro sentido daquela expressão, daquela situação ou daquele momento. Do lado oposto, essas mesmas pessoas, na vida real, têm dificuldade em dizer às outras o que elas sentem, a sua tristeza, as suas frustrações, as suas insatisfações. Começando mais um vídeo e eu já quero pedir de antemão para você para deixar o seu like e se inscrever. Me ajude a monetizar o canal. E a cada dia que passa isso tem se tornado um mal, tem ficado cada vez pior. Afinal, cada post que você entra em uma rede social, Facebook, YouTube, Instagram, seja lá qual for, você vai encontrar alguém falando mal, falando bem ou destilando algum tipo de ódio. Isso não tem sido legal. Agora vamos ao assunto que interessa. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre um assunto não muito comentado, porém muito vivido na atual sociedade. A facilidade que as pessoas têm para conviver com outras no mundo virtual e a dificuldade que essas mesmas pessoas têm para viver no mundo real, aqui no planeta Terra, onde nós vivemos, onde nós caminhamos, onde a realidade é 100% real. Sim, as pessoas têm tido muita dificuldade para comentar com o ente querido, com alguém, sobre os momentos ruins em que ela passa, sobre as suas frustrações, as suas decepções. Essas pessoas têm tido muita facilidade em entrar em determinados posts, fazer comentários ruins ou bons, ou até mesmo para desconhecidos dizer o que ela sente. Eu ontem entrei numa publicação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e tem alguns comentários de pessoas que trabalham na corporação e têm vivido momentos ruins com depressão e elas não têm tido a assistência certa, elas não têm tido a ajuda necessária para vencer o seu problema. Eu digo isso porque é uma coisa que mexe com um assunto, um tema que mexe muito comigo. Afinal, para quem me conhece, sabe em que eu passei momentos ruins enquanto eu estive dentro do quartel, servindo ativamente, e muitas das vezes me faltou a assistência adequada para que eu pudesse obter êxito na minha melhora. Quantas vezes e até hoje há negligências dentro do quartel, dentro do hospital, para ser mais sincero. Conversando com algumas dessas pessoas, eu compreendi algum momento que eu vivi lá atrás, em meados de 2017, 2018, enquanto eu estava no serviço ativo. Dentro do quartel, algumas pessoas me julgavam, me desprezavam, me menosprezavam pela minha situação, pelo meu estado de saúde mental, que não era dos melhores. Eu sofria com uma pré-depressão, eu tinha traços de uma depressão leve, tinha traços de ansiedade. Se eu tivesse sido tratado naquele tempo, tivesse buscado ou recebido a ajuda necessária, talvez eu não teria vivido tudo o que eu vivi. As tentativas de suicídio, momentos ruins, internações, tive que tomar muitos remédios. Teve época que eu não conseguia dormir, ainda estou tentando me recuperar de algumas coisas, enfim. Hoje eu faço uso de medicação controlada e eu busco a minha melhora. Graças a Deus, tem pessoas que me apoiam para isso. Tem pessoas que me dão auxílio para que eu possa melhorar cada vez mais. Voltando ao assunto que mais interessa neste dia, neste vídeo, a dificuldade que as pessoas têm tido para se abrir, desabafar com outras no mundo real. Quais são os motivos disso? A gente nunca para pensar por que a gente está dessa maneira, por que a gente está nessa situação, por que a gente vê pessoas nessa situação. Talvez seja porque algumas pessoas só querem o nosso mal, só querem saber como a gente tá para poder fofocar para fulano, para dizer que a gente não tá bem, para ver que a gente realmente está no fundo do poço. Toma cuidado com essas pessoas. Se abra com pessoas em que você confie de verdade. Procure um familiar,
Se você frequenta uma igreja assim como eu, procure o auxílio do seu pastor, procure o auxílio de um líder, de uma regente, uma irmã do círculo de oração. Procure pessoas que você tenha certeza que vão te ajudar, que vão orar por você, que vão jejuar pela sua vida e que querem o seu bem. Se afaste de pessoas que querem o seu mal. No fundo, a gente sempre sabe quem é que a gente pode contar. Então, procure, peça discernimento a Deus para que você esteja longe dessas pessoas. Você sabia que a Bíblia Sagrada, o nosso manual para os dias atuais, ela nos ensina a viver nos dias de hoje. É repleta de pessoas que passaram por momentos ruins, momentos constrangedores, momentos de aflições. E eu tenho certeza que se você abrir a sua Bíblia e procurar algum personagem bíblico em que ele passou por um momento semelhante ao que você está passando hoje, você vai encontrar pelo menos um. A Bíblia tem muitas histórias e hoje eu quero mencionar para vocês duas passagens. A primeira está em Gênesis, no capítulo 40. Mais uma vez falando sobre José. Essa parte, esse texto retrata o momento em que ele estava ali na prisão, cativo, inocente, mas estava cativo, onde certo dia ele encontra dois homens. Era o padeiro e o copeiro de Faraó, que estavam ali presos por coisas que aconteceram com eles. Então ele olha para esses dois homens e percebe que alguma coisa está errada, alguma coisa não está bem. Então ele pergunta: o que é que está acontecendo? Por que vocês estão assim? E então os dois se abrem, falam: tivemos sonhos, não sabemos o que significa e estamos aflitos. Então José prontamente diz: eu posso interpretar o sonho para vocês, afinal, Deus não é o Deus que dá os sonhos, que dá as interpretações às pessoas. Então os homens contam os sonhos a ele e ele interpreta os sonhos. Um deles se acalma, fica zen, fica em paz. O outro acaba ficando um pouco mais aflito, pois o que viria a acontecer com ele não seria nada bom. A segunda passagem que eu quero mencionar para vocês é sobre um homem chamado Neemias. É só você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, a partir do capítulo 2. Esse capítulo inicia deixando bem claro que Neemias era sempre um homem sorridente, alegre, feliz, cortês na presença do rei. Ele nunca havia estado aflito na presença do rei. E então o rei imediatamente percebe que aquele homem não estava bem, que alguma coisa estava o afligindo, que alguma coisa tirava a sua paz interna. Então o rei pergunta para ele: o que é que está acontecendo? Por que é que você está assim? Eu nunca te vi desse jeito. E imagine que Neemias tivesse negado para o rei e falado que estava tudo bem, que não estava acontecendo nada. Ele fechasse o seu coração para se abrir com a outra pessoa. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas têm essa dificuldade, elas precisam demonstrar que são fortes. Elas têm a necessidade de mostrar que está tudo bem, está sempre sorrindo. Eu lembro que nesse tempo que eu mencionei para vocês, 2017, 2018, algumas pessoas me perguntavam: Felipe, você tá bem? Você não tá bem. Dá para ver no seu olhar, dá para ver no seu rosto. A gente, sem querer, acaba demonstrando um momento em que a gente está vivendo. E eu sempre falava para essas pessoas que estava tudo bem, que nada estava acontecendo, que estava tudo em paz. Foi um erro para mim. A vida é uma roda gigante. Foi difícil para mim entender que há dias que eu estou bem, há dias que eu estou mal. E não faz mal você demonstrar isso para as outras pessoas. Isso não vai te matar. Ao contrário, vai te fazer super bem você liberar aquilo que está te afligindo. Eu estava como uma panela de pressão, prestes a explodir e não queria falar para ninguém. Porque eu andava com algumas pessoas dentro do quartel e eu não queria que elas soubessem que eu estava mal, porque senão elas iam me excluir. Pode isso? Enfim, passou um tempo, demorou para mim entender que eu não posso ser assim. E eu vejo muitas pessoas hoje querendo andar em determinados grupos que, se você
demonstrar um pouco de fraqueza, você não serve para andar com aquelas pessoas. Se você demonstrar algum tipo de sentimento, talvez até o amor, dizer eu te amo para alguém, você não serve para estar naquele grupo. As pessoas querem se mostrar frias e cada vez mais arrogantes. Tenho visto isso. E tem sido comum, tem sido normal. Não normalizem isso. Isso faz mal. Voltando ao texto, Neemias fez totalmente o oposto do que muitas pessoas estão fazendo hoje. Ele se abriu, ele contou ao rei o que se passava dentro do seu coração. Ele abriu o jogo. Ele falou que a cidade dele, Jerusalém, estava destruída, que o seu povo não estava em uma boa situação, estava passando por necessidades. E então o rei se compadece daquele homem. Ele oferece ajuda. Ele oferece recursos para que Neemias pudesse reconstruir a cidade de Jerusalém. Então Neemias se alegra. Ele volta para sua cidade e reconstrói aquilo que estava perdido, aquilo que estava destruído. Talvez você esteja assim hoje. Eu já me encontrei destruído por dentro, mas eu estou me reconstruindo. Talvez você ache que não tem solução para este momento que você está vivendo hoje, para esse problema. Mas eu quero dizer para você que tem solução sim. Tudo tem solução. Jesus pode fazer coisas grandiosas na sua vida. Basta você querer, você se abrir com Ele. Eu sei que às vezes a gente não tem uma pessoa para desabafar. E tem coisas que só Jesus faz. Quantas vezes eu quis resolver os meus problemas com as minhas próprias mãos? Essas últimas semanas mesmo eu tenho tentado resolver um certo problema com as minhas mãos e Deus está sempre colocando um impedimento. Porque tem coisa que é só Ele que pode fazer. Por mais que a gente vá e tente fazer, a gente mova, tire uma coisa daqui e coloque ali, a situação não vai resolver. Às vezes a gente vai piorar. Então, para, olha, pensa, analisa o que você está vivendo. Tente entender por que você está assim. E se você chegar à conclusão de que você não tem o que fazer, ore a Jesus, fala com o Espírito Santo. Quando eu tinha 12 anos de idade, acho que talvez até antes, certo dia eu tomei uma decisão muito doida. Eu sentei numa cadeira, coloquei outra do lado, não tinha ninguém em casa. E comecei a falar com Jesus, comecei a conversar, como se tivesse uma pessoa do meu lado. No início parecia um pouco de loucura, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que aquilo não era loucura, que não era coisa da minha cabeça. Eu fui entendendo que Jesus realmente contemplava. Eu fui entendendo que Jesus estava olhando e escutando a minha oração. Ele estava respondendo a minha conversa com Ele. Às vezes o silêncio de Deus dói. Quantas das vezes eu orei, eu falei e pedi a Jesus alguma coisa e o silêncio foi cruel para mim, mas foi necessário para me amadurecer, para me fazer crescer, para me fazer chegar aqui. É difícil passar por isso, eu sei. Mas não seja uma pessoa que guarda sentimentos para si. Se você ama, conte para quem você ama. Se você está triste, magoado, chateado com alguém, vá até essa pessoa e resolva isso. Conte para ela. Tome essa atitude, tome esse passo. Porque se você guardar isso dentro de você, com o tempo é comprovado cientificamente que você pode desenvolver algum tipo de câncer. Isso não é legal. Então fale, se abra. Vou repetir, procure o seu pastor, procure o seu líder, uma regente, o seu pai, sua mãe, um amigo, uma amiga. Eu tenho certeza que sempre tem alguém que estará disposto a te ouvir. E se não tiver, fale com Cristo, fale com Jesus. Se você quiser também, pode me mandar uma mensagem aqui no direct. Tem e-mail meu, a gente conversa.
eu vou super te entender. Amém?